Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo ao canal Dantas Pregações. Se ainda você não é inscrito no canal, aperte no botão inscrever-se e depois vai aparecer um sininho. Ative o sininho para todas as notificações, para todas as vezes que nós postarmos uma pregação aqui, o YouTube lhe notifique. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar esta palavra para que outras pessoas sejam alcançadas, pois o nosso intuito é esse, proclamar a palavra de Deus. Deus abençoe você. Vamos ouvir esta palavra, onde eu tenho certeza que irá edificar a tua vida, irá mudar a sua vida em nome de Jesus. Vai ser difícil entender que quando ele está aqui, Abacuque, dizendo ao povo que ele é verdadeiro, que ele vela pela palavra. Tem um parênteses entre palavra, aonde eu entendo quando a palavra, ela começa a surtir efeito na vida da pessoa. Há uma história do filho pródigo, que quando ele pediu a sua herança ao seu pai, e ele foi embora. Eu coloco esse filho pródigo como a igreja de hoje. A igreja de hoje está exatamente como o filho pródigo. Dá-me cá o seu dinheiro, que eu estou indo embora. Quantos estão querendo sair do ministério que estão por conta de o quê? Nem vou te dizer, você vai avaliando aí você. Eu recebi um dia que verdadeiramente quando eu ia para o show para ver um show de rock que eu gostava de ir. Era tanta maconha, era tanta droga, que eu não ficava nem com problema daquilo. Eu queria invadir o lugar e eu queria chegar lá na frente e saber que eu estava lá na frente. Aqui é o melhor lugar para estar. Aqui eu vejo tudo de pertinho. Aí o crente vem para a igreja, ele se converte, aí a palavra começa a ficar dura, ele senta já no meio da igreja. Aí no próximo culto, que vai ficando mais difícil, ele vai sentando lá no fundo do culto. Aí vai acabando. Aí quando o culto acaba, aí eu já vou sentando atrás, porque esse culto é lento, é demorado. Então sentando atrás eu já começo, ninguém me vê sair. Quantas vezes eu peguei bolsinha, levantei, olhei para a cara do pastor e dava aquela risadinha e fingia, começava a orar, apostólica já estava no portão de casa. E quantas vezes na festa, no show, eu era a última, a primeira a chegar, a última a sair. Fazia 20 horas dentro de um baile, fazia 16 horas, saía na sexta, só voltava na próxima segunda, mas preocupado de estar ali, eu estou aqui no melhor lugar. Mente dizendo que o melhor lugar aqui hoje. Mente para si mesmo. Quando a Bíblia fala examinar, é em tudo. Não é examinar se o seu cabelo está bonito hoje. Não é examinar se a sua roupa está combinando com o teu sapato hoje. Não. É examinar aquilo que está dentro de você. Aquilo que você verdadeiramente está sentindo. O filho pródigo, ele simplesmente pensa no cabra que não trabalhava, não tinha responsabilidade nenhuma, não tinha filho para cuidar, não tinha gado para dar comer, não tinha nenhum jornal para entregar, não tinha nenhum leite para ordenhar da vaca. Ele não tinha nada, ele tinha que levantar, dar benção, painho, boa noite, painho, e dormir. O camarada só tinha isso. A obrigação dele era abrir o olho, ver o pai, fechar o olho e dormir. Ele não tinha obrigação nenhuma com nada. O pai fazia tudo por ele. Tudo por ele. O pai faz tudo por você. E tem gente colocando Deus limitado na terra. Deus não pode fazer isso. Deus não faz isso não. Se Deus levantar dizendo que vai abalar, que vai dar uma coça no crente para ficar mais endireitado. Deus não pode fazer isso não. Deus não pode não. Deus, assim não. Assim só não pode. Quem falou que Deus não pode? A única coisa que eu sei que Deus não pode é deixar de me amar. Isso ele não pode. Ele não pode negar a si mesmo. O que Deus não pode fazer é deixar de me amar. É deixar de insistir pela minha vida. É me deixar. Ele não me deixa. Ele me ama primeiro. E o filho pródigo sempre me traz essa lembrança da igreja, que quer a herança antes do tempo. E Abacuque está dizendo, passe o tempo que passar. O tempo é de Deus, a hora é do Senhor. Não fica preocupado que está demorando, porque chegou o filho pródigo, olhou para o pai, eu quero a minha herança. Mas ele não viu que o tempo ia passar, e o dinheiro ia acabar. E quando acabasse tudo, ele ia começar a perecer. Quando ele começou a perecer, ele começou a entender que ele estava num bom lugar e hoje não está mais. Não fica preocupado em sair do teu lugar, não. Não fica preocupado em sair do teu ministério, não. Se você for para outro ministério, o pecado é tão grande quanto o meu. O lugar é tão difícil como o meu. Mas não fica preocupado, não. Porque você vai ter que prestar conta com Deus.
E o seu pastor vai ter que prestar conta de você. Então é melhor unir e seguir do que dividir e sair. A condição é muito clara. Aí quando a gente vê aquele homem, aquele filho pródigo saindo, e ele vai dissolutamente. Quando Deus coloca fome na terra, não foi uma fome no bairro, não foi a fome no Brandira que você pode correr para o outro lado do Iguatemi, não foi. Não foi uma fome lá do outro lado da Zona Leste para você vir para a Zona Sul, não foi. Foi uma fome territorial, foi na terra. Houve fome na terra por causa de um filho pródigo. Todo mundo pagou preço por causa do homem. E ele que não trabalhava, procurou trabalho. Olha, interesseiro. E o interessante dessa história é que diz que ele procurou trabalho, ele encontrou trabalho, mas não ganhou comida. Ele não ganhou comida. Porque se ele tivesse trabalhado e ganhado comida, ele não estava olhando para as bolotas querendo comer. A palavra diz que todo trabalhador do suor do seu rosto. E ele estava lá na labuta olhando para o porco e desejando. Que fome. Trabalhando com fome. Quantas vezes você não quer vir jejuar? Eu não vou fazer jejum não. Não posso não, vou passar fome. Não passa fome não, crente. Quando é propósito, não passa. Fica. Não queira ter jejum forçado como o filho pródigo. E quando ele começou a observar aquilo, sabe o que caiu sobre ele? Um culto racional. Caiu a consciência sobre ele. Que ele começou a observar que aqueles homens que trabalhavam para o pai dele comiam um alimento muito melhor do que aquele que ele estava desejando. Os trabalhadores de meu pai estão comendo nessa hora melhor que eu. Ele começou a ter um autoconhecimento, ele começou a se avaliar. Aí ele decidiu fazer o quê? Levantar e vou ter com o meu pai. Bem sei a tua obra. Começou o filho pródigo a trabalhar, obra. Começou ele a trabalhar, fazer algo diferente para a vida dele acontecer. Ele simplesmente começou aqui, ó. Quando você começar a ter um culto racional, quando você entrar dentro da igreja e ter um culto racional, a tua mente ela é blindada. Quando você começar a ter um culto racional, a tua mente mas é pelo Espírito Santo de Deus, e a tua mente fica cativa, a mente cativa em Cristo. Não tem quem ande, quem passe, quem vai, quem sobe, quem desce, quem fale, que você está ligado nele, ele está ligado aqui, ele está aqui, ele se faz presente, aí você está dando glória, porque sabe que sabe que o dono da casa já está aqui, e começa a glorificar ele, porque ele é, lá cai a suba da gadara sair. Ele começou a entender que tinha que voltar. Tempo de voltar, tempo de retorno. Tempo de saber que as tuas obras são perfeitas no Senhor. Aquele homem levantou e foi ter com o pai dele. De longe ele já viu o pai, saiu correndo. E no que ele saiu correndo, ele começou a dizer: Pai. E abraçou o pai e o beijou. E sabe o que eu acho mais lindo nisso? Que quando ele voltou para casa, já estava separado um anel, uma veste nova e o sapato. O anel da honra, vestes novas, revestido, sapatos novos, para trilhar novos caminhos em Cristo Jesus. Começou esse homem a entender que ele era tão amado e que o pai dele não fez questionamento nenhum porque ele voltou àquela hora, porque você chegou tão tarde, porque você não veio antes. Ele não falou nada, ele o abraçou e o beijou e deu ordem aos seus servos para que trouxesse o anel, a veste e o calçado. O Senhor Jesus não está fazendo questionamento com ninguém, ele não vai perguntar se é agora ou se é depois. Ele não quer saber do que está acontecendo, o que aconteceu. Ele quer saber se hoje você está aqui, se hoje você veio aqui para buscar ele como filho pródigo, ou como um filho que está aqui porque ama o pai, ou como irmão mais velho. Não importa, ele quer saber se você está aqui para receber a Deus.
Coisa linda quando a gente tem reconhecimento. Quando a gente é reconhecido. Mas só é exaltado quando está humilhado. E ele precisou ver o que ele viu, passar o que ele passou para ser exaltado. Mas até quando se for olhar pela lógica, falar assim, mas ele não merecia. Ele pegou tudo e foi embora. Mas a palavra do Senhor diz assim, que eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, o que dizem ser judeus, mas não são, mas mentem. O Senhor não mente. Quando Ele te ama de verdade. E Ele não desiste de você. E Ele ainda diz, e eis que eu farei que venham e adorem e prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Maior prova de amor que aquele jovem teve de um pai é que ele não questionou a volta, ele não questionou o ato, ele não questionou o que ele fez, ele não questionou porque saiu, mas ele adorou, ele glorificou a Deus, porque ele ainda disse, eis aí o meu filho amado, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E quantos já não querem mais? A obra do amor, irmãos, está cada dia mais esfriando. A gente olha para dentro da igreja, eu tenho muita condição de olhar e falar assim, Senhor, o que está acontecendo com a tua igreja? Eu vou só fechar com esse testemunho aqui, que eu quero só enquadrar nessa última mensagem, que diz que, no verso 12, e ao que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do trono do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Quarta-feira, 15 dias atrás, fui convidada para fazer uma visita e uma irmã está afastada do caminho do Senhor, acometida de um câncer, tamanho de uma bola, que já comprometeu bexiga, rim, um tumor maligno, e chamou para que nós fôssemos orar. Uma casa linda, um carro zero, uma vida perfeita, o marido que chega no horário, os filhos já são todos resolvidos, e ela uma mulher de 50 e tantos anos, sofrida por falta de amor, por falta de perdão. Uma mulher que eu não entendia o que estava acontecendo naquele câncer, e eu questionava o Senhor, falava, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Essa mulher tem um câncer maligno e ela vai morrer, porque o médico disse que não tinha mais o que fazer. E ela ficou ali toda debilitada, não conseguia sentar, não conseguia falar direito. E ela foi contando a história dela e o Senhor falando para mim, ela mente. Falei, Senhor, uma mulher que está à beira da morte ainda quer continuar mentindo. E o Senhor foi me dando perguntas para ela. E ela mentindo. Eu falei, irmã, pelo amor de Jesus Cristo, você já foi uma mulher do ciclo de oração, sim ou não? Ela, sim. E por que hoje você não volta? Ela, não consigo. Porque eu não sei se vou continuar. Eu falei, se você morrer hoje, pelo menos diz que sim, que você já está indo para o céu, aceita Jesus e se arrepende. Ela, eu não posso, porque eu fiz algo que eu não posso. Isso levou quase 1 hora essa mulher conversando comigo para saber, sabe o que ela não podia? Aquela mulher fez um pacto com Satanás, fez um pacto com uma senhora das trevas, e foi ao cemitério e começou a ser cambone dele, cavala dele. Essa mulher fez isso por quê? Porque a sua filha foi traída por uma jovem da igreja. Todos eles dentro da igreja. O jovem marido se deixou levar por uma jovem e saíram. A mãe ficou frustrada de ver a filha arrebentada, quis arrebentar a moça. Começou o demônio do ódio, reinando na família. Resumidamente a história, ela disse para mim, eu paguei sangue para fulano de tal, para que o útero dela fosse seco e nunca que ela desse um filho para aquele homem, porque ela não deixa a minha neta ver o próprio pai. E eu mandei matar o homem, porque ele deixou a minha filha. E disse Satanás na boca do homem,
que estava lá envolvido com os demônios, disse para ela que ele não podia tocar naquele homem, porque ele era um pecador sim, mas ele tinha uma unção sobre a cabeça dele. E ele não poderia matar, ele não poderia fazer nada, porque de madrugada, aquela menina que ela estava questionando, ele orava por ela pedindo proteção. Ele pede para o cara lá de cima, para o Deus dele, proteção para aquela menina. E você sabe muito bem que eu não posso mexer com ele. Eu falei para ela e você ainda acreditou? O diabo é mentiroso. E ela, eu acreditei, porque ele até hoje está vivo. E chamou o nome dele de um. Eu falei, então, irmã, e você está morrendo. Você viu onde foi a troca? Ela, ai, mas a menina não tem filho, o útero dela é seco. E eu falei, agora ela vai fazer o que com você? Eu vim aqui fazer o que por você? Para você viver? Eu vim aqui somente para falar uma coisa para você. Arrepende. Arrepende e deixa. Abandona. E perdoa. Na hora que nós começamos a falar da situação do perdão, ela manifestou. E a mulher começou a andar. Se jogou no chão. Dobrou as pernas como se fosse ter parto normal. Andava, dançava, pulava, se fez de morta, disse até que estava ficando boazinha. Eu vou ficar boazinha, tudo demônio. E a mãe dela do lado acreditando que ela estava ficando boa. A minha filha está curada. Eu falei, isso é demônio e vai saindo no nome de Jesus. Pensa no trabalho que aquele capeta deu. Chamando a gente de enxerida que não era para estar ali. E eu falei, a única coisa que eu vou dizer para você, dona Ruth, que você precisa perdoar. Sem perdão não tem como você desligar dessas obras diabólicas. Você não fez pacto de sangue, porque quem deu sangue aqui foi Jesus. O único que pode dar sangue por alguém é Jesus. Sem querer nada em troca é Jesus. E ele já foi crucificado. Hoje ele é um Cristo ressurreto. Ele está aqui. A mulher começou a uivar e falou, eu estou indo embora. Mas ela vai morrer, porque eu vou por um do outro lado. Eu falei, por onde você quiser, mas ela vai se reconciliar. Ruth, saiu o demônio. Você quer perdão? Não consigo. Eu vim embora para minha casa. E ela dizendo para mim que não. Então eu acho que a mentira parte daí. E aí onde o Senhor fala que bem sei as tuas, Jesus está voltando. E ele só vai mostrar para aqueles da sinagoga que dizem judeu e não são, quando você começar a fazer a boa obra. Quando você começar a fazer a perfeita obra no Senhor. Mas irmã, como assim? Lá dentro da tua casa começa a boa obra lá. Lá no teu trabalho começa a boa obra lá. Aonde você anda começa a boa obra lá. Começa a fazer a diferença. Mas irmã, de que maneira? Tem muito crente que ainda odeia. Tem muito crente que ainda esconde mágoa, raiz que não sai. Tem muitos que ainda não perdoam pais. Eu apanhei tanto e hoje eu amo meu pai tanto quanto ele me bateu, porque merecido eu era. Mas tem crente ainda que odeia, tem crente ainda que não perdoa, tem mulher casada com um marido que está vivendo de aparência, canto niga darachai, está vivendo de aparência do que me diregaçou. Daí, Canévia, eu não vou entrar no teu quarto não, mas eu vou dizer um negócio, ele deita primeiro, você deita depois. Ai, eu tô assistindo televisão, agora não, deixa pra depois. Ai, espera um pouquinho, cabra dorme e você fica, meu Deus, até quando, até quando, até quando, até quando, até quando? Alaico no meu céu. Nós não veio aqui para contar escândalo para ninguém. Mas o Senhor não revelou nada ainda, porque é um tempo para todas as coisas. Aí você não fica preocupado que você que já sabe. Aí o pastor não vê? A missionária não vê? Será que Deus não mostra? Vê, mostra. Mas ele fala, cala-te. Porque ele está te dando a oportunidade de levantar-me-ei e voltar com o meu Pai. Confessar e deixar é obra de Deus. Culto de Santa Ceia, se for fazer primeiro, confessar, o culto leva 2 horas. Porque para mim, não tirando a liturgia de um culto de Santa Ceia, deveria começar lá da porta. Que nem quando você vai pegar a hóstia na do padre, né? Faz a fila da promessa e cada um vai pegando sua hóstia. Devia fazer assim, vem cá meu filho. Vai querer confessar agora ou quer uma senha para depois? Vai querer confessar agora ou quer uma senha para depois? Vai querer confessar agora ou quer uma senha para depois?
Mas não, o cabra pega com a mão suja no cálice e tome para dentro. Eu não estou mentindo aqui. Eu não estou de engano aqui. Eu sei qual é a minha obra. E Deus conhece as minhas obras. E Ele sabe que as minhas obras, nem todas elas têm sido perfeitas. Eu sei. Aonde eu devo melhorar, que é pouco. É nada, está servindo só para virar esterco, está servindo só para ser queimado no fogo. Mas eu te garanto, semana passada eu estive dentro da casa de uma irmã, que estava pondo placa de vende-se na casa dela, porque ela sabia que o marido dela estava de zap-zap com uma jovem. E ela, irmã, eu esperei tanto por esse dia. Ela já perdoou o marido, mas ele nunca tinha confessado para ela que realmente tinha. Ele chamava ela de louca. Você está doida? Você está doida? Ela, filha, Deus revela na terra. Eu não vou abandonar você, confessa e deixa. Eu nunca tinha visto aquele homem. E no dia que o Senhor mostrou para mim, eu falei, Senhor, o que eu vou falar aqui? Foi o dia que estava a sogra, o sogro, mais 2 casal de obreiro. Eu falei, Senhor, e agora? E o Senhor falava para mim, só conta para ele o que é necessário ele dizer hoje, que está atormentando, que ele nem dorme. O homem nem dormia mais, com medo dela desconfiar de saber que ele estava mentindo. Aquele dia quebrou um laço, um jugo de coisas terríveis na vida daquele homem. Hoje, eles são o casal mais feliz, são a família mais linda que eu já vi. Pensa na obra da reconciliação, pensa na obra linda do amor, pensa o que Deus quer de mim, de você. Não é que você desista mais, é que você insista mais, é que você confesse, mas não é para abandonar. Já que confessou, vamos perdoar e vamos seguir. Bota passado para passado, presente para presente, vive hoje em Cristo. É necessário. Como o Senhor Jesus disse que era necessário que o Filho do Homem perecesse. Eu estou dizendo hoje com reconhecimento de causa. É necessário. Você sabe que é necessário. Mas o Senhor diz que aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fecha. Que fecha, ninguém abre. É só você hoje que pode mudar essa circunstância. Lembra do filho pródigo? Levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Vamos orar, que as horas já se foram. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe e receba esta palavra que você acabou de ouvir ao seu coração, onde eu tenho certeza que esta palavra será uma semente lançada em uma boa terra, que é você. Deve estar aparecendo aqui agora alguns outros vídeos que você venha clicar neles e venha ouvir, porque eu tenho certeza que Deus irá falar com vocês. Muito obrigado, Deus abençoe.